Pessoal, então com relação ao pessoal da 112, nós passamos alguns exercícios na semana passada. Eu queria saber, o pessoal que me mandou aqui no chat, qual é o exercício específico que vocês estão perguntando, tá? Porque daí, juntamente com a resolução, eu já dou uma explicada um pouco por cima para o pessoal da 111 e que depois, com vocês assistindo o vídeo que foi proposto na primeira aula, que é na aula 3 de hoje, vocês conseguem ficar em dia com essa parte do conteúdo, tá? O que me mandaram aqui, pessoal, e todo mundo pode abrir a apostila para estar acompanhando, é o exercício 5 da página 8, tá bom? Abra aí sua apostilinha, exercício 5 da página 8. Então vamos lá, vou colocar aqui para a gente resolver juntos. Vou compartilhar minha tela com você para a gente conseguir resolver juntos aqui, tá? Então olha aqui, ó. Exercício 5 da página 8, apostilinha 3, vamos com tudo. O pessoal que está chegando atrasadinho aqui, deixa eu liberar. Beleza. Pessoal, daqui a pouco eu vou precisar fazer uma chamada esperta, tá? Vai levar um pouquinho de tempo, porque hoje a gente está com um recorde de público aqui, estamos com 47 alunos, muito bom ter a sua presença, mas não saia, tá? Daqui a pouquinho eu preciso fazer essa chamada aí, tá bom? Vamos lá então. Exercício 5 da página 8. Todo mundo encontrou aí? Bora lá. Um automóvel trafegando a 72 km por hora leva meio segundo para ser imobilizado. Pessoal, se você está com a apostila, grifa essa palavra. Imobilizado. Grifa isso, tá? Leva meio segundo para ser imobilizado numa freada de emergência. No item A, pessoal, ele pergunta: qual é a aceleração que foi aplicada no veículo supostamente constante? E no item B, ele dá a massa do automóvel, ele quer saber qual foi a força que foi aplicada em decorrência da ação dos freios. Pessoal, isso vale para todos, independente se você já assistiu a aula referente à segunda lei de Newton ou não, mas eu já adianto isso para você porque vai fazer parte da nossa vida aqui na lei de Newton. A segunda lei de Newton, de forma muito especial, já estou até escrevendo aqui esse tópico para você guardar. A segunda lei de Newton, ela tem uma relação muito próxima, muito íntima com o move, ok? Com o movimento uniformemente variado. Este carinha que a gente estudou lá no primeiro bimestre e viu ainda algumas equações, algumas aplicações dele lá no segundo bimestre, em lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Aí você me pergunta, professor, como é que esses caras se relacionam? A relação, a grandeza física que relaciona a segunda lei de Newton com o move é a nossa amiga aceleração, tá? Na equação da segunda lei de Newton, que a gente vai ver para resolver o item B, tem aceleração. E o move é um movimento estudado lá no começo do ano que possui aceleração. A gente viu lá as 3 equações do move, lembra? Sorvetão, o vovô ateu e o Torricelli. Então, pessoal, não coloque essas 3 equações numa caixinha escondida aí no seu cérebro, porque você vai precisar delas para resolver alguns exercícios aqui ainda de segunda lei de Newton. Tá bom? É uma relação clássica que sempre aparece aí em alguns exercícios. Belezinha? Então, para calcular a aceleração, vamos anotar o que o carinha me deu. Olha aqui. O automóvel está andando a 72 km por hora. Essa, pessoal, é a velocidade inicial do carinha. Concorda comigo? Ele começou o movimento com uma velocidade V0. Lembra que a gente chama a velocidade inicial de V0? 72 km por hora. Aí ele me deu, pessoal, um tempo que vale meio segundo. Esse tempo meio segundo é o tempo que o corpo leva, que o automóvel leva, para ser imobilizado. Pessoal, o que é um corpo que foi imobilizado? O que aconteceu com esse corpo depois da imobilização? Quem entendeu essa ideia? Já tem gente que já me mandou no bate-papo aqui a resposta certa. O corpo para, pessoal. O corpo para. Quando o corpo para, isso quer dizer o quê? Que a velocidade dele vale 0. Concorda comigo? Então, é um corpo que levou meio segundo para parar, para atingir o repouso, para ser imobilizado. Beleza?
Todo mundo de acordo comigo? Se o corpo para, a velocidade final dele deve ser zero. Perfeito? No item A, pessoal, ele pergunta qual é a aceleração do corpo. E a dica que ele te dá para você usar a equação do move é aquele aposto que está entre vírgulas, que é aceleração supostamente constante. O move, pessoal, a gente viu lá no começo do ano que é o movimento que possui aceleração constante, né? Então, realmente, a gente tem que usar equações do move. Aí é que vem a pergunta. Qual vai ser a equação que a gente vai ter que utilizar? Sorvetão? Vovô ateu? Ou Torricelli? Quem consegue enxergar, pessoal, nos dados que a gente tem e no cara que a gente quer descobrir, qual é a equação que encaixa essas variáveis? Já me mandaram aqui, Giovana, o Pedro, parabéns, pessoal. É a equação do vovô ateu, tá? Porque olha só, vamos lembrar dessa equação? V igual a V0 mais AT. Tá vendo? V igual a V0 mais AT. Olha como ela encaixa bonitinho. Você tem a velocidade final, que é zero. Você tem a velocidade inicial, 72 por hora. Você tem o tempo, meio segundo. Está faltando a aceleração. É a única equação que encaixa perfeitamente, né? Porque tanto Sorvetão como Torricelli usam deslocamento, né? Usam ΔS. E não tem ΔS nesse exercício. Tá bom? Opa. Então vamos encaixar, pessoal, os dados aqui, ó. Vamos lá. Velocidade final, zero. Velocidade inicial, 72. Mais a aceleração A vezes o tempo, meio. Todo mundo concorda com o que eu fiz, pessoal? Tudo certinho? Beleza? Posso continuar a resolver? Não, pessoal, não posso, tá errado. Por que eu não posso fazer isso, gente? Tá errada essa conta. Quem enxerga qual é o problema dessa substituição que eu fiz? Hein? Quem vai me mandar aí no chat ou quem vai abrir o microfone para me explicar? O que está errado na substituição que eu fiz aqui na conta? Tem um negocinho errado. Vamos dizer, os Pode falar, tempos têm Manu. que estar correto? Tipo, tá em hora e o quilômetro por hora e tem que estar em segundo? Show de bola, Manu. Parabéns para você e parabéns para a galera que mandou aqui no chat, pessoal. Esta unidade, 72 quilômetros por hora, não é uma unidade do sistema internacional, pessoal, né? Velocidade a gente tem que usar metros por segundo. Cuidado com isso, hein? Então, ó, esse carinha aqui tá errado. Deixa eu colocar um xizinho aqui e a gente vai ter que ajustar, né? Então, vamos lembrar? V0 igual a 72 quilômetros por hora. Para ficar em metros por segundo, pessoal, lembra daquela continha? A gente tem que dividir por 3,6, né? Pessoal, algumas coisas a gente não pode mais esquecer, tá bom? Fazem parte aí da nossa vida, tá bom? Se você fizer essa continha, pessoal, com calma, 72 dividido por 3,6 vai dar 20, tá? Pode fazer essa continha aí com calma que vai dar esse número. Acredita em mim, tá bom? 20 metros por segundo é a velocidade inicial, que essa sim você tem que utilizar. Não pode ser o 72, senão vai dar caquinha, tá bom? Então aqui, ó, 20, o resto tá certo. Zero é a final e meio é o tempo. Beleza? Vamos isolar, pessoal? Eu vou passar o 20 que está somando, eu vou passar para o outro lado subtraindo, tá bom? Porque eu quero isolar a aceleração, né? Então vai ficar 0. O 20 passou para lá subtraindo, né? 0 menos 20 menos 20. Isso é igual a 0,5 vezes a aceleração, ok? Para isolar a aceleração, esse 0,5 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então é menos 20 dividido por 0,5. Perfeito? Não esquece do sinal de menos, tá bom, criança? Se você fizer 20 dividido por meio, pessoal, vai dar 40, tá? Dividir por meio, grava isso, que você pode ganhar tempo para resolver exercício. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Dividir pela metade é a mesma coisa que multiplicar por 2, tá bom? Então a aceleração é menos 40, não esquece da unidade, metros por segundo ao quadrado, como toda boa aceleração que se preza, né?
Agora, pessoal, por que que essa aceleração deu negativa? Qual é o significado físico de uma aceleração negativa? Quem lembra disso lá do primeiro bimestre também? Uma aceleração negativa significa o quê? Quem vai me responder essa perguntinha? Professor, Pode falar, queridão. ele tá fazendo um movimento retrógrado. Show de bola. É o movimento retardado, é aquele movimento que ele breca, pessoal, que ele pisa no freio, né? E tá, obviamente, claro isso no enunciado, né? O cara tava a 72 km por hora e ele parou, é porque ele brecou, né? Porque ele diminuiu a velocidade. Então é um movimento retardado, tá? O movimento retrógrado, lembra? É aquele que a velocidade é negativa, que ele está andando de marcha ré, né? Ele continua andando para frente, só que ele está brecando, diminuindo a velocidade. Então esse cara aqui é um movimento retardado. Belezinha? Tranquilo? Esse era o item A, pessoal. Esse item A você conseguia resolver já no primeiro bimestre. Agora vem o item B, que é a matéria que a gente está vendo agora de leis de Newton. Ele deu para nós, pessoal, a massa do automóvel. E aqui eu já chamo a sua atenção, pessoal. É a primeira parte da matéria aqui em física que a gente ouve falar de massa, né? Não só elevado a 3, né? 1,6 toneladas é a massa do carro. É uma massa, né, média aí dos carros que a gente tem. Se você lembrar, pessoal, nas equações do movimento uniforme, uniformemente variado, do movimento circular, tudo que a gente viu nos bimestres anteriores, a gente não estudava massa, né? É agora aqui na dinâmica que a gente vai considerar a massa dos corpos. Por quê, pessoal? Porque existe, a gente viu na aula da semana passada sobre a inércia, né? Aquela tendência que os corpos têm de manter o estado inicial, seja ele de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Já conversamos sobre isso semana passada. E essa inércia, pessoal, ela tem uma relação muito íntima, muito próxima com a massa. Corpos pesadinhos têm uma inércia maior. É mais difícil você tirar um caminhão do repouso do que você tirar uma bolinha de gude, né? E uma vez que você colocou aí um corpo em repouso, aí um corpo com muita massa também é difícil de fazer ele parar, né? Um caminhão sem freio na descida é muito difícil dele parar, diferentemente de uma bolinha de gude que está vindo em cima de você. Você coloca a mão na frente e você consegue fazer esse cara parar, né? Então existe uma relação muito próxima das leis de Newton com a massa. E a segunda lei de Newton, que o pessoal da 112 viu sexta-feira, que o pessoal da 111 precisa ver hoje, é uma lei importantíssima, é uma equação matemática que vai perseguir a gente aí por mais de mês, tá? Que ela usa a massa. A massa ela é uma variável importante na segunda lei de Newton. E fazendo já um comentário que me mandaram aqui, muito bom, por isso que geralmente, né, quando você está na estrada e na rua, você vê caminhões e ônibus andando mais devagar do que uma moto, do que um carro, etc. e tal, né? Por causa da massa, a inércia desse cara é muito maior, é muito difícil fazer esse cara acelerar, ganhar velocidade por causa da massa, tá? Pessoal, a segunda lei de Newton, a equação que resume a segunda lei de Newton é essa aqui. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Pessoal, se você não colocou essa equação ainda numa moldura e pendurou no seu quarto, você está perdendo metade da sua vida, tá? Você tem que olhar para essa equação todo dia, não podemos esquecer dela. Uma cacetada de exercício vai ser resolvido utilizando força resultante igual a massa vezes a aceleração. Na aula 3 do pessoal da 111 eu explico o que é força, como o Newton chegou nessa equação, como que a gente trabalha com várias forças atuando no corpo. Fique tranquilo, tá tudo explicadinho na aula de hoje lá para você, tá bom? Por que eu vou prezar dessa equação no item B? Porque olha o que ele pergunta. Sabendo que a massa do automóvel é tanto, qual é a força que foi aplicada, né? Então ele me deu a massa, a aceleração eu calculei no item anterior, né? Por isso que eu precisei do item A, e com isso eu consigo calcular a força que foi aplicada lá nos freios, tá bom? Então vamos substituir aqui, ó, só substituir, né? Força resultante é igual. A massa, pessoal, sempre tem que estar em quilogramas, tá? É a unidade de massa do sistema internacional. Então, do jeito que ele escreveu aí para mim, já está certinho. Perfeito?
ainda tenho que multiplicar pela aceleração, que é 40, tá? E aqui eu já te dou uma informação importante. Para o item A, você precisa colocar aceleração negativa, porque ela tem um significado de mostrar que o carro está brecando, tá? Mas, pessoal, força, e é um detalhe que eu abordo também na aula, que você, o pessoal da 111 vai assistir ainda, força ela é uma grandeza vetorial, tá? A gente vai precisar relembrar um pouquinho dos vetores que a gente viu lá no comecinho do bimestre passado. E você vai lembrar, pessoal, que vetor não tem valor negativo, né? Quando a gente fala de módulo de vetor, né, a intensidade do vetor, ele sempre é um valor positivo. Por isso que a gente não pode colocar a aceleração como... Travou, pessoal? Voltei? Voltei, todos me ouvem? Sim? Voltou agora? Beleza? O pessoal tinha mandado aqui que tinha travado. Todos me ouvem agora? Show de bola. Voltando. Força é uma grandeza vetorial. Portanto, pessoal, o módulo dela tem que ser um número positivo, ok? Então, na hora de você substituir na segunda lei de Newton, você coloque uma aceleração positiva para que aí sim a sua força dê um valor positivo. Não dá para você escrever força igual a menos tanto, tá? Não dá certo. E outra coisa que me perguntaram aqui, professor, pode colocar só F? Neste caso, só existe uma força, né? Atuando no corpinho. Então, se só existe uma força aplicando no carro, essa única força vai ser a própria força resultante. Porém, pessoal, a gente vai começar a ver nas próximas aulas situações em que terão mais de uma força sendo aplicada no corpo, tá? E aí sim a gente vai precisar carregar essa nomenclatura de força resultante, tá? Mas quando tem uma só força resultante ou só F, vai funcionar da mesma forma. Mas tome cuidado com isso, tá? Vamos calcular então, pessoal, é só multiplicar aqui, né? 1,6 vezes 10 elevado a 3 vezes 40. Pessoal, eu vou multiplicar número com número e depois eu copio a potência, tá? 1,6 vezes 40 é a mesma coisa que 16 vezes 4. E 16 vezes 4 dá 64, né? Então vai ficar 64 e a potência eu copio. 10 elevado a 3. Então isso você pode deixar assim ou você quebra, né? 64 com 3 zeros. 64 mil o quê? Pessoal da 112 que já assistiu a aula de força, qual é a unidade de força do sistema internacional, pessoal? Quem lembra? Show de bola, pessoal. Parabéns aí para quem mandou. A unidade é Newton. Newton, N maiúsculo, é a unidade de força do sistema internacional, em homenagem óbvia ao nosso amigo Isaac Newton, Newtinho para os íntimos, né? Então tá aí, pessoal. Você pode deixar em potência, pode deixar com zeros, pode escrever 6,4, 10 elevado a 4. Gosto do freguês, não tem nenhum problema, tá bom? 64 mil newtons é uma força razoável, grande, para conseguir parar o automóvel aí. Beleza? Pessoal que perguntou, conseguiu aí acompanhar. E para o pessoal da 111, o item A todo mundo conseguia já fazer. O item B, só aplicando a equação da segunda lei de Newton, resultante igual a massa vezes a aceleração. Belezinha, pessoal? Tranquilo? Eu gostaria, pessoal, de fazer um exercício com você, com todos agora juntos, ao vivo aqui, para a gente treinar. É um aspecto já da equação da segunda lei, tá? Mas não tem problema, porque mesmo fazendo esse exercício para o pessoal que não assistiu ainda a aula, é bom que ele resume algumas coisinhas que vão estar na aula, tá? Então, de novo, estou reafirmando o nosso combinado com o pessoal da 111. Terça-feira é o dia de se acordar cedinho, 7 horas lá, acorda com calma, para você assistir primeiramente a aula que vai estar lá, para depois você vir para a aula ao vivo com o mesmo conteúdo em dia da 112, para a gente conseguir fazer os mesmos exercícios juntos, tá? Então, pessoal da 112, especialmente esse exercício é para vocês, de uma forma que vocês já conseguem fazer. Para o pessoal da 111, a gente vai fazer junto aqui o passo a passo, tá? Para a gente explicar o que está acontecendo.
mas eu vou tentar dar umas dicas para ver se vocês lembram dos conteúdos de vetores. Então, olha qual que é a sacada desse exercício, pessoal. Um corpo de massa 2 kg está sujeito a duas forças, olha só. Agora não tem só uma força sendo aplicada no corpinho, tem duas. Então, a gente precisa realmente ter esse conceito de força resultante. O valor das duas forças, pessoal, estão aqui, ó. Uma força vale 6 e a outra força vale 8 newtons. Em todos os itens, pessoal, a pergunta do exercício é a aceleração do corpo, ok? A aceleração. E quais são as situações que o exercício está te dando? A primeira situação é quando as forças são paralelas. O que é uma força paralela com a outra, pessoal? Que as forças apontam na mesma direção e no mesmo sentido. As forças estão se ajudando, pessoal. Vamos escrever aqui, ó. Mesmo sentido, entre parênteses, que elas se ajudam, para você lembrar. Forças opostas, pessoal, uma está para a direita, uma está para a esquerda. Ou uma está para cima, a outra está para baixo, né? Então, aqui são sentidos opostos e elas vão se atrapalhar. Tá? É o cabo de guerra. Tá? Uma equipe puxa de um lado, outra equipe puxa do outro. E as forças perpendiculares, pessoal, você vai lembrar, é aquelas que formam um ângulo de 90 graus. Tá bom? Então, pessoal, para a gente calcular a aceleração nessas situações, em todas elas você vai precisar usar a segunda lei de Newton. Qual é a segunda lei de Newton? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Ok? Então, faz a engenharia reversa. Ó. Você quer calcular a aceleração, certo? O exercício te deu a massa, né, fornecida no enunciado. Então, para calcular a aceleração, está faltando calcular só quem? A força resultante. E aí, em cada situação, o item A, o item B e o item C, deixa eu colocar a letrinha aqui, ó. Aí, em cada situação, você vai calcular a força resultante dependendo de como as forças estão colocadas. Por quê? Porque a força, pessoal, como a gente comentou no slide anterior, ela é uma grandeza vetorial. É aquele combo do Burger King, módulo, direção e sentido. Lanche, batata e refri. O vetor sempre vem com esses três caras juntos. Você vai precisar lembrar, pessoal, daquele esquema que a gente viu lá no bimestre passado de vetores, quando a gente calculou a soma vetorial. Lembra? De juntar todos os vetores num só. Por isso que a gente aprende vetor no segundo bimestre, porque a gente vai precisar usar esse conceito aqui nas forças no terceiro bimestre, né? Então, pessoal, o que a gente vai ter que lembrar? Daqueles casos especiais que a gente trabalhou um pouquinho de tempo, os casos especiais da soma de vetores. Vamos ver se você lembra. Quando os dois vetores são paralelos, quando eles se ajudam, para calcular o vetor resultante, o que eu faço com os módulos dos vetores? Eu somo, né? Se eles estão se ajudando, pessoal, é você e o seu parceiro no cabo de guerra. Então, nesse primeiro item, pessoal, como as forças se ajudam, você vai somar o valor de cada força para aí você ter o valor da resultante, tá? Quando as forças são opostas, pessoal, elas vão se atrapalhar. Então, uma vai somar e a outra vai subtrair. Quem ajuda, menos quem atrapalha. Você vai fazer subtrair, não, né? Subtrair. E quero ver quem lembra, pessoal. Quando você tem forças perpendiculares, o que a gente faz com vetores que formam 90 graus para a gente calcular o vetor resultante? Quem lembra que continha que a gente tem que fazer para vetores perpendiculares? Quem lembra? Vetores paralelos a gente soma. Vetores opostos a gente subtrai. Vetores perpendiculares, show de bola. Parabéns aí para quem mandou. Você tem que usar o teorema de Pitágoras, pessoal. Lembra disso que a gente trabalhou? Vetores perpendiculares, teorema de Pitágoras, para a gente calcular a força resultante, tá? Então, o que você vai fazer, pessoal? Com calma, você vai resolver primeiro para mim aqui o item A, tá?
Quando você descobrir a aceleração do item A, você vai mandar aqui para mim no chat. Mas entenda, primeiro você tem que calcular a força resultante. Como elas estão paralelas, você soma os valores que estão ali, substitui na segunda lei de Newton, colocando a massa 2 kg, para aí você calcular a aceleração, tá bom? Calcula primeiro o item A, quando você chegar na resposta me manda, que enquanto isso eu vou fazer a chamadinha, tá? Vamos lá, todo mundo trabalhando, hein? Tem que ser duas contas por ter duas forças. Na verdade, você vai fazer uma conta para calcular a força resultante, ok? E aí outra conta para calcular a aceleração, substituindo na lei de Newton, tá? Vamos lá, eu estou respondendo aqui o pessoal que está me mandando no chat, algumas perguntas, algumas respostas. Vamos lá, pessoal. Muita gente ainda não mandou. Estou esperando, hein? Primeiro caso, forças que são paralelas, some elas para descobrir a resultante, e aí você joga na primeira lei de Newton, na segunda lei de Newton, perdão, para calcular a aceleração, tá bom? Lohane, parabéns. Você foi a primeira que mandou a resposta certa. Show de bola. Lohane acertou. Muito bom. Só não esquece da unidade, tá bom? Vamos lá, pessoal, trabalhando. Tem pouca gente participando aqui no chat comigo, mandando as respostas. Precisamos batalhar, pessoal. Vamos lá. Mais um tempinho eu já vou corrigir, tá bom? Faz na ordem, tá bom, pessoal? Faz primeiro o item A, depois o item B, depois o item C. À medida que você for fazendo, manda para mim aí, tá? Faz na ordem, mais fácil. Gabi, o item A tá certo. Gabi, parabéns. Você mandou aí, tá bom? Show de bola, parabéns. Quem já fez o item A, pessoal, pode fazer o item B, enfim, tá? Pode seguindo aí. Vamos lá, pessoal, vamos corrigir o item A então? Já está dando o tempo da nossa aula. Aí, com o item A corrigido, eu acho que você vai conseguir pegar a ideia que a gente está querendo fazer aqui nos outros itens, tá?
Vamos lá então, respondi alguns aqui que me mandaram. Vamos calcular então, pessoal. Se no item A as forças são paralelas, pessoal, quer dizer que elas se ajudam. Então você tem que somar o valor delas lá no enunciado. Então olha como vai ficar. Ó. Força resultante é igual. A primeira força é 6, a segunda força é 8, certo? 6 mais 8, pessoal, dá 14, né? 14 newtons, não esquece da unidade, pelo amor de Deus, hein? 14 newtons é o valor da força resultante, né? Mas o exercício não quer a força resultante, pessoal. O exercício quer, olha aqui, ó, determine a aceleração, pessoal. Então, calculada a força resultante, agora você joga na segunda lei de Newton para fazer essa substituição, tá bom? Então, vamos substituir aqui, ó. Força resultante, somamos, vale 14, né? Isso é igual a massa, que vale 2, vezes a aceleração que eu quero saber. Tá aqui, percebeu? Para isolar a aceleração, pessoal, o que a gente faz? O 2 que está multiplicando, eu passo para o outro lado, dividindo. Ó. 14 dividido por 2. E isso é igual à aceleração. 14 dividido por 2, 7, não esquece da unidade, metros por segundo ao quadrado. Este é o item A. Você somou as forças, porque elas são paralelas, calculou a resultante, jogou na segunda lei de Newton, calculou a aceleração. Beleza? Essa é a resposta do item A, 7 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Lorraine, você acertou já o item B, parabéns, tá? Tô esperando o restante aí, agora você entendeu a ideia, todo mundo, né? Quero ver quem vai mandar aí para mim além o item B, quem já fez o item B pode fazer o item C. Os valores não mudam, das forças e da massa. Só está mudando o jeito que as forças estão colocadas. Aí muda o cálculo da força resultante. Tá bom? Só que daí, pessoal, você não pode fazer 6 menos 8, né? Porque daí a força vai ficar negativa. Tem que ser 8 menos 6. Tá bom? Não esquece disso. João, parabéns. O seu item B está certinho. Show de bola, parabéns. Nicolas, está certinho também seu item B, queridão, parabéns. Força sempre positiva, tá bom, pessoal? Nunca se esqueça disso. Só não esquece da unidade, tá bom, Nicolás? Luana, certinho aceleração, parabéns. Show de bola. Pedro, a força tá certa no item B, agora falta você calcular a aceleração, tá bom? Gabi, parabéns, certinho. Luiz Guilherme, parabéns, muito bom. Tô gostando de ver, pessoal. Stephanie, certinho, parabéns, querida. Eduardo, parabéns, mandou aí certinho o item B. É isso aí, pessoal, estamos esquentando. Giovana acertou também, parabéns. Muita gente já mandou o item B, eu já vou corrigir, tá bom? O item C, para quem já fez o item B, já pode ir fazendo. Isa, tá certinho o seu item B, tá bom? Só toma cuidado com a unidade da aceleração, mas tá certinho. Pedrão, agora você mandou certo sua aceleração, parabéns, meu querido. Show de bola, pessoal. Tô gostando da participação de vocês, tá? Vamos corrigir então? Olha aqui, ó, facinho, hein? Como agora no item B as forças são opostas, pessoal, agora você tem que subtrair elas, né? É quem ajuda menos quem atrapalha. Sempre a maior menos a menor, tá bom, pessoal? Sempre, tá? Porque senão a sua força vai ficar negativa, não tem jeito, tá? Laís e Ana Júlia que mandaram aí, tá certinho também, tá bom? Parabéns, meninas. Show de bola. Então, calculando aqui, ó, 8 menos 6, 2 newtons. Não esquece que essa é só a força resultante, né? Quem ajuda menos quem atrapalha. Agora, pessoal, a gente tem que jogar na segunda lei de Newton para a gente calcular a aceleração, que é a pergunta do exercício, tá bom? Força resultante é 2, a massa também é 2, por acaso, vezes a aceleração. Para isolar a aceleração, 2 que está multiplicando passa para lá dividindo, né? E 2 dividido por 2 é 1. 1 metro por segundo ao quadrado, pessoal. Cuidado com as unidades, pelo amor de qualquer coisa, hein? 1 metro por segundo ao quadrado é a aceleração do item B. Belezinha? Parabéns aí, vários responderam corretamente. Agora, pessoal, para o item C, você vai usar o Pitágoras nas forças iniciais, tá? Vai calcular a resultante, joga na segunda lei de Newton para calcular a aceleração, tá? Luana, tá certinho sua aceleração do item C, parabéns, tá? Gi,
O que você mandou do Pitágoras está quase certo, tá? Só que a resposta ali no final do Pitágoras que você mandou é a força resultante ao quadrado, né? Que é a hipotenusa, tá? A aceleração você só calcula depois, tá bom? Gabi, tá certinha a sua aceleração, parabéns. Pedro, a sua força tá certa, falta calcular a aceleração, tá? Stephanie, depois dá uma olhadinha aí que talvez tenha um número na sua aceleração que não tá certo, tá? Toma cuidado aí, não sei se você digitou certo ou não, mas toma cuidado com uma continha no final, tá bom? Dá uma olhadinha aí. Bora lá, pessoal, vamos agitar aí esse item C. Tô te esperando aí no chat, tá bom? Vamos lá. Coragem, confio em você. Último exercício da aula de hoje. Acho que hoje batemos o recorde, hein, de participantes aqui na aula. Achei que pela aula ser às 8 da madrugada ninguém ia vir, ó. Batemos 48 crianças aí, hein? Parabéns para você, viu? Vamos lá, pessoal, mais um minutinho aí para calcular o item C. Esse exercício, pessoal, acho que com esses mesmos valores, por acaso, eu coloquei na prova do ano passado, tá? De verdade. Então, é um negócio que aparece realmente, tá? Não é difícil. Você tem que lembrar do conceito dos vetores, lembrar da segunda lei de Newton. É um exercício que vira e mexe aparece aí. Tem até exercício de vestibular que a gente vai fazer, que a gente vai pedir para você fazer em alguma aula, que é desse tipão aí, tá? Pedrão, parabéns, tá certo. Léo, tem um númerozinho a mais aí, acho que na sua aceleração, hein? Toma cuidado, pessoal, que na hora de vocês calcularem a força resultante, né? Ela está elevada ao quadrado lá no Pitágoras, né? Então tem gente que está esquecendo de tirar uma raiz quadrada, hein? Tomem cuidado aí, tá bom, pessoal? Tomem cuidado com isso, tá? Olha que me mandaram aqui. Até uma prova de física eu faria agora de tanta saudade do colégio. Pessoal, falta isso aqui para eu marcar uma aula presencial clandestina, viu? Falta isso aqui, hein? Vocês fiquem espertos, hein? Bora lá? Vamos corrigir então? O que me mandaram aqui, ó? Olha lá. Eduardo MM. Mesma coisa. Esqueceu de tirar a raiz quadrada lá no final. Eu acho que o Leonardo, a Kes e a Stephanie tiveram esse mesmo problema. Tá faltando calcular a raiz quadrada lá no final. Tá bom? Tomem cuidado com isso. Gabi mandou aqui para calcular o Pitágoras isso. Certinho que você fez, tá? O cálculo do Pitágoras está certinho. Posso corrigir, pessoal? Vamos lá? Lohane, parabéns. Acertou o item C também. Show de bola, viu? Pessoal, qual que é o teorema de Pitágoras que a gente viu aplicado lá na ideia dos vetores, tá? Espera aí. Olha aqui, pessoal. Como que vai ficar? Força resultante ao quadrado. Sempre a hipotenusa, pessoal, é a força resultante, tá bom? É igual a primeira força ao quadrado mais a segunda força ao quadrado. Sempre é assim, tá bom? A hipotenusa, pessoal, lembra lá? Quando você junta os dois vetores, faz a regra do polígono, regra do paralelogramo, lembra? Prolonga um lado, prolonga o outro, traça a diagonal, né? Se você não lembra, dá uma revisada lá nas aulas de vetores do bimestre passado. A gente vai precisar disso para calcular o Pitágoras aqui, tá? A hipotenusa, pessoal, é a força resultante, tá? O primeiro cateto é a primeira força, o segundo cateto é a segunda força, tá? Todo mundo elevado ao quadrado porque é teorema de Pitágoras, não esquece disso, tá bom? Vamos calcular juntos, pessoal? 6 ao quadrado é 36. 8 ao quadrado é 64. 36 mais 64 dá 100. Aí tem gente que esqueceu, olha aqui, ó,
de pegar esse quadrado da força resultante e jogar para o outro lado. Aí usou a força resultante igual a 100 e a aceleração deu 50. Não é 50, pessoal. Tomem cuidado com isso, tá? A gente tem que pegar esse quadrado aqui, que está na força resultante, jogar para o outro lado na forma de raiz quadrada, né? A gente está resolvendo uma equação do segundo grau. Não deixa de ser isso, né? Então, vamos colocar uma raizona chique aqui, ó. Ó, força resultante igual a... Quadrado passou para o outro lado como raiz quadrada. Raiz quadrada de 100. E a gente sabe que a raiz quadrada de 100 é 10. 10 newtons porque é uma força, né? Então, esta é a força resultante nesse caso, 10 newtons. Pego essa força resultante e jogo na segunda lei de Newton, tá bom? Substituindo, então, força é 10 igual. A massa continua sendo 2, é o mesmo corpinho, vezes a aceleração. Para isolar, o 2 que está multiplicando de novo eu passo dividindo. E 10 dividido por 2, desculpe, 5 metros por segundo ao quadrado. Resposta final do exercício está aí. Tá bom, pessoal? Então, esse exercício, pessoal, veio para te mostrar a necessidade da gente relacionar uma parte lá do conceito dos vetores, da soma vetorial, com a segunda lei de Newton, especialmente quando a gente tiver mais de uma força aplicada aí no corpinho e a gente vai treinar mais exercícios desse tipo. Mas fiquem atentos, que é um negócio que vira e mexe aparece aí. Vetores paralelos a gente soma, opostos a gente subtrai, perpendiculares Pitágoras, para depois aí sim a gente jogar na segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração. É o tema da aula 3, pessoal da 111, terminando aqui, já dá uma assistidinha aí legal, que daí os conceitos do exercício que a gente treinou com a teoria da aula vai encaixar bem bonitinho. Tá bom, pessoal? Belezinha? Gente, por hoje é isso então. Agradeço muito a sua participação, a sua presença. O chat bombou hoje aí, muita gente participou. Quinta-feira temos um novo encontro às 11 horas. E é isso aí, tá bom? Pessoal, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, se cuidem. Quinta-feira estamos juntos de novo, tá bom? Um abração. Tchau, professor. Tchau, tchau, gente. Tchau, professor. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, professor. Falou.